Ok. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Combinado não é caro, nem barato. Então é assim. Deixa eu... calma aí. Tá, peraí que eu tô fazendo. Onde quer que eu mando o convite aqui? Bom. Acho que é isso aí. Tá certinho. Tem gente entrando pelo Instagram. Bom, eu abri só aqui, não abri pelo notebook, porque eu não ia saber lidar com as duas câmeras. E eu achei mais fácil, mais prático entrar por aqui. Até porque tem muitos amigos que desinstalaram o Instagram, não tem, enfim. Então aqui eu acho que pegaria eles. Então é assim. Boa noite a todos, tá? O objetivo dessa live é compartilhar com vocês o que aconteceu de maravilhoso comigo esse ano, que foi... primeiramente, deixa eu me apresentar, eu sou a Elizabeth Soares, tá? Eu sou uma network em parceria com a Forever Living. E em 2018, eu vou começar já a contar já a respeito do caso do meu irmão, tá? Depois eu explico um pouquinho a respeito do que aconteceu comigo, tá? Então, em 2018, eu fui convidada a ir morar no Rio Grande do Sul. Então, eu fui, tava tudo bem aqui, enfim, com a família, enfim, fui. Deixei tudo certinho aqui, tudo sob controle e fui morar lá. 2 anos depois, eu achei que era hora de eu estar voltando para Campo Mourão, para minha casa. E assim eu fiz. Retornei para Campo Mourão e cheguei aqui em Campo Mourão e tal. E quando você tá com saudade de tudo e vai, né, muita atividade, muitas coisas, e nem observei o que estava acontecendo com o meu irmão. E o que e eu não observei mesmo, de fato não me liguei o que estava acontecendo, ele não veio falar para mim, enfim. E o meu filho que falou: mãe, por que você não fala pro tio usar esses produtos que ele tá muito mal? Aí quando ele falou isso, eu falei: nossa, mas que estranho, eu deveria ter observado isso, e agora ele que tá me chamando a atenção para essa situação, né? Aí fui ver o que estava acontecendo de fato. E aí a minha filha estava fazendo acompanhamento com esse meu irmão, levando ele para consultas, enfim, internamento e tal. Aí eu participei, acompanhei algumas vezes que ela não podia ir, ele no hospital, e depois ela passou para mim fazer esse acompanhamento de consultas e tudo mais. E nesse meio tempo, nesse espaço de tempo, os médicos não passavam nada de medicamento para ele. E ele estava cada vez pior. Cada vez ele estava agravando mais a saúde dele, enfim. E eu comecei a passar para ele os produtos, enfim. Eu passei para ele como se tratava de câncer na bexiga. Eu comecei a passar o Berenecta junto com o suco, né, com o suco puro, né? Porque eu pensei assim, esse daqui que é a Fibras, né, o Fields of Greens, que limpa o sangue. Porque eu pensei assim, como eu conheci ao longo dos anos que eu faço uso desses produtos, enfim, numa outra situação vou contar os meus resultados, né? Quantas pessoas eu conheci que teve resultado que apesar de
de não se tratar de remédio e sim recurso natural, quantas pessoas obtiveram resultado, né, de melhorar a sua saúde por conta de fazer uso desses produtos naturais. E apesar de que o caso dele estava bem adiantado, né, então às vezes a minha fé oscilava um pouquinho de não ser mais possível, não dar mais tempo de ajudar ele com esses produtos. Mas não tinha o que ser feito e eu continuei a passar para ele e tomando esses produtos. E eu falava, ó, tá aqui, né? Deixava na mão dele. E com o passar dos dias o negócio estava ficando mais sério. E sabe que médicos, eles demoram um pouco para procedimento que tem que ser tomado, como marcar quimioterapia. Antes de fazer essas quimioterapias, foi feito 2 procedimentos cirúrgicos. Esse câncer que tinha na bexiga dele, ele era dos mais agressivos. Então, foi feita uma raspagem, né? E uma raspagem, não, assim, eles não podem aprofundar muito, porque estava colado na bexiga esse câncer, esse tumor. Então, o médico realmente ficou assustado com o que ele viu lá. Então, ele fez esses 2 procedimentos, de internação e raspagem na bexiga, enfim, e depois, pela segunda vez, após a raspagem, ele foi, os médicos passou para ele fazer quimioterapia. Mas demorava muito para iniciar essas quimioterapias e eu ficava vendo que a coisa ia ficar mais séria, não ia dar tempo de ajudar mais ele. E aí eu fiquei assim... Espera aí, pronto. É que eu passei o convite pelo Instagram e tô aqui ao vivo no Facebook. Mas depois eu envio particular para essas pessoas que estão me mandando notificação. Então é assim, eu continuei usando os recursos que eu tinha em mão, certo? Os produtos naturais. Descobri que ele não estava fazendo da forma correta, ele não estava tomando essas bebidas da forma como precisava, nos horários certos, da forma correta, né? Essa bebida aqui, por exemplo, o correto é tomar ela de manhã. Levantou em jejum, ele... Aqui. Então, levantou, o pessoal está mandando mensagem pelo Instagram, não posso estar saindo daqui agora para ver lá. Podia ter aberto aqui no notebook. Tudo bem. Aí, eu vi que ele não estava fazendo de forma correta, ele não estava tomando da forma que precisava. E aí comecei a acompanhar certinho, nas horas certas eu dava, eu colocava os 2 no copo, tá? E uma boa quantidade de água e acompanhava ele realmente para ver o que ele estava fazendo de forma correta. E comecei também a dar o Palmistin, que ele é antioxidante, né, de frutas vermelhas, enfim. E esse aqui ele reclamava um pouquinho para estar tomando, tá? Mas acabava tomando, enfim. E até não tinha outro recurso, não remédio nem nada, estava fazendo efeito para ele mais. E colágeno também, eu passava colágeno para ele, né? Principalmente depois que ele fez a raspagem, né? Porque ele refaz a cartilagem, então ia estar tirando a dor ali dos procedimentos que foi feito, cirúrgico. Então, o que acontece? Nesse meio tempo que eu vi quando ele estava ruim, que ele não melhorava, eu comecei a ficar ruim também, psicologicamente. Começou a querer me dar uma depressão,
porque eu não estava conseguindo ajudar ele e eu senti que eu ia perder meu irmão. Falei, pronto, vou enterrar mais um da família. Pronto. E comecei a ficar muito triste, muito depressiva. Nem queria falar com pessoas mais, porque parece que não tinha sentido. E na verdade eu estava numa guerra espiritual. Depois eu descobri o que estava acontecendo comigo e através de uma irmã minha também que entrou com uma... Deus usou ela na hora certa, que eu estava assim precisando de alguém para falar comigo e para virar uma chave, inclusive, na minha cabeça. Então, eu estava muito assim depressiva, achando que não ia poder ajudar ele e ele cada dia que passava a situação era terrível. Para ele se alimentar, ele precisava botar travesseiros, assim, escorando, porque ele sentia muita dor no rim. Falei, pronto, o que está acontecendo, né? E então foi dias muito difíceis, tá? Foi vários meses, assim, muito tenso mesmo, tá? Eu parei com tudo, não cuidava mais de mim, ou seja, não tinha vida própria mais. Eu vivia para cuidar dele, eu vivia em função de ajudar esse meu irmão a se restabelecer. Então, voltando lá, quando eu estava entrando em depressão, né? E eu estava, de repente minha irmã me chamou na mensagem no WhatsApp perguntando dele. Eu falei, pois é, nós estamos perdendo nosso irmão aqui. E eu não lembro como foi exatamente que andou a conversa, mas eu lembro que ela falou assim, não fica triste, tá? Até não sei se de repente, eu não consigo ver aqui quem está presente ou não. Aí ela falou assim, não é culpa sua. Ela falava para mim, não é culpa sua. Daí eu pensei, como assim culpa minha? Não pode ser mesmo, né? Não faz sentido mesmo ela falar isso pra mim, que não é culpa minha ele tá desse jeito. Mas depois eu entendi por que eu escutei isso dela, né? E fez sentido depois pra mim. Porque em parte eu estava me culpando, sim. O fato de eu estar longe, não ter acompanhado, ter feito alguma coisa antes que as coisas agravassem. Então realmente o psicológico ele estava acusando, sim, por isso que eu estava daquele jeito, não admitia perder ele se fosse o caso, né? Então eu estava contendendo com Deus, eu estava numa guerra, travando uma guerra espiritual muito complicada. Então, e quando ela falou isso, e ela falou para mim, não é culpa sua, calma, e logo também você vai estar cuidando de mim. Logo você vai cuidar de mim, eu sou sua irmã mais velha, enfim. E naquela hora eu fiquei brava com ela, eu falei pra ela, você não tem coração, você é muito dura. E aí ela explicou os motivos que ela era daquele jeito. E a gente entrou até numa outra linha de conversa e aquilo me ajudou até ficar menos focada no que realmente estava acontecendo. Mas o que aconteceu que virou a chave naquele momento que ela falou aquela palavra, que não era culpa minha. E realmente aquilo fez todo sentido na minha cabeça, porque eu acho que eu me culpava pelo que estava acontecendo. E dali para frente as coisas assim tomou outro rumo. Eu não fiquei mais assim naquele estado psicológico, né? Não fiquei mais me cobrando se não desse certo, né? E essa quimioterapia realmente demorou para chegar, né? Eu ligava lá, eles diziam que estavam fazendo o melhor que podia, época de pandemia e tal, que iam fazer de tudo para não mandar ele para fora, né? Eu falei, nossa, só o que faltava ainda viajar, não sei quantos quilômetros, 300 quilômetros, para fazer uma quimioterapia.
Mas sei que na hora certa apareceu esse agendamento para fazer as quimioterapia, tá? Quando ele fez, quando ele começou a fazer essa quimioterapia, aí eu falei, meu Deus, o que vai ser agora? Pensei assim no que poderia estar acontecendo após, né, após a quimio, né, o que ele poderia estar sentindo, porque tem pessoas que não aguentam, enfim, mas apesar de que os exames tudo leva a pessoa, o médico dizer se a pessoa está apta ou não, né? Então, o fato é que ele fez as primeiras quimioterapias, tudo, e ele após essas quimioterapias, ele não teve os sintomas assim que normalmente as pessoas têm, enjoo, náuseas, ou seja, ele não teve ele não passou mal. E não teve queda de cabelo, enfim. Aí a gente ia para consulta, eu acompanhava ele, o médico perguntava, tá tomando algum medicamento? Boa noite. Ah, Odair Correia. Seja bem-vindo, Odair Correia. Então, meu mentor e amigo, aí então, após as quimioterapias, ou seja, os médicos perguntavam, tá tomando algum medicamento? Né? Não tá. Aí ele falava assim, olha, tô tomando o que minha irmã passa aí e tal, daí eu já explicava o que era, o que não era, né? E voltando lá atrás também, quando ele ficava internado no hospital, na cabeceira da cama dele, da enfermaria, tinha as garrafinhas lá, né, na mesinha. E eu ficava preocupada se eles iam achar ruim de estar dando para ele tomar. E ao contrário, muitas enfermeiras lá no hospital ficavam perguntando, olha, onde é que eu consigo? Eu também quero. E ninguém criou assim situação de não pode dar, ou seja, é só o que o hospital, né, libera para o paciente. Enfim, graças a Deus eu não tive esse problema. E inclusive tem muitos médicos já passando para as pessoas usar esses produtos, né, naturais. Eu tenho inclusive uma receita de um médico lá de Porto Alegre que passou para o paciente, né? A minha filha também, numa consulta aí em Porto Alegre, no hospital, ela falou assim, olha, ele passou um colírio para ela e ela falou, olha, ele não tá aqui, senão eu ia mostrar para vocês. Ele passou um colírio para ela, falou assim, olha, mas eu já uso um que minha mãe usa e passou para mim também. E aí ela acho que falou o nome para ele, né? E ele falou assim, não, pode continuar usando, é muito bom mesmo. Nós só não podemos estar passando na receita porque ele entrou para o Brasil com outro nome como cosmético. Mas ele pode continuar usando que ele é muito bom. Então era isso que eu queria falar, né, a respeito do meu irmão. Após as quimioterapia, foi um sucesso. Ele não teve assim, os sintomas que normalmente dá nas pessoas que faz químio, né? O cabelo dele não caiu, tá? E agora, recentemente, ele veio falar para mim que ele mora no mesmo quintal, numa segunda casa que tem, no mesmo terreno, na mesma propriedade. E ele veio falar para mim que ganhou uns quilinhos. E quando foi que eu estava fazendo acompanhamento com ele, eu estava preocupada que toda semana ele subia na balança e ele estava perdendo peso, muito peso e muito rápido, né? Então, isso me preocupou muito também, né? E muitas vezes, para
para fazer as quimioterapia, eu tinha que botar ele numa maca, num quarto, numa sala lá, aguardando, porque ele não aguentava ficar sentado aguardando aguardando a vez dele. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. E numa outra situação, numa outra oportunidade, eu vou compartilhar o que aconteceu comigo, tá? E vou dar só uma pinceladinha, né? O que acontece. Em 2011, né? Eu estava numa outra empresa e me apresentaram essa empresa, a qual eu faço parte. E essa outra empresa, eu gostava muito dela, mas ela não era assim uma empresa assim que ela oferecia assim condições de eu trabalhar com todo o público, né? Ou seja, ela o produto dela não era assim algo assim que eu poderia falar com um médico, um advogado, um juiz, enfim, era limitado. Mas eu gostava muito, gostava muito. E aí eu fui pega pela dor, porque eu também nessa época não era aberta a novas oportunidades. Se alguém viesse falar para mim de um outro negócio, eu não aceitaria, porque eu achava que o negócio que eu tinha na minha mão era o melhor e não ia ouvir. Então eu fui pega pela minha saúde também, né? E o qual a pessoa chegou em mim e falou assim, ó, que eu tinha um grave problema de gastrite, né? E eu estava já numa situação muito séria. Nada do que eu fazia surtia resultado, eu já acordava de madrugada com muita dor. O dia que eu tomava um golinho de café, eu passava mal o dia inteiro, não tinha. E eu morria também de medo daqueles procedimentos como endoscopia, essas coisas. Então aí uma pessoa, né, a minha patrocinadora, tá? Ela chegou em mim e falou, olha, você vai estar tomando isso aqui, tá? Eu só não sei se um só vai ser o suficiente, mas isso aqui vai te ajudar. E eu levei para minha casa, tomei, né? E eu fiquei muito encantada com o resultado que eu tive ou seja, eu me livrei de uma dor logo nos primeiros golos que eu tomei. Foi assim como fosse um bálsamo, assim, descendo assim no estômago e proporcionando aquele alívio imediato. Então é incrível. Então nós temos numa outra oportunidade eu vou estar apresentando esse negócio também, né? De como que é que a gente faz novos parceiros, enfim. E esse negócio é um negócio maravilhoso, que ele concilia a saúde física, saúde espiritual, enfim. Nós temos treinamentos, mentoria, e é um negócio assim indicado assim por pessoas como Lino Barbosa, tá? Robert Kiyosaki, o autor de best-seller do livro Pai Rico, Pai Pobre, tá? E são essas pessoas que indicam esse negócio, tá bom? Então esse negócio é maravilhoso, ele pode estar beneficiando muito as pessoas que são visionárias, né? Mas eu não gosto de vender, não tem problema. Você também pode fazer esse negócio aqui de forma prazerosa, porque independente de você ter aversão a vendas, você também pode ter um grande resultado, tá? Então, era isso que eu gostaria de estar passando para vocês, tá? Não sei se
Era isso mesmo. Era sobre a situação do meu irmão. Hoje ele tá super bem, tá? E numa próxima oportunidade eu vou estar falando detalhes de como que eu fiz essa parceria e por que eu fiz essa parceria, tá bom? Então, era isso que eu tinha mesmo para estar falando para vocês. Boa noite, muito obrigada. Espero poder estar contribuindo alguma coisa com vocês, ou seja, quem realmente quiser saber como ele usou, o que pode de repente se beneficiar na sua vida, né? Ou o negócio ou os produtos, chama no particular, ou então chama quem te enviar esse vídeo, né, no caso. É isso aí. Eu espero ter contribuído, né, e acrescentado alguma coisa na vida de vocês. Uma boa noite e muito obrigada.